Queridos irmãos, santos em Cristo Jesus, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quero dizer que é uma alegria, um prazer poder estar aqui para comunicar a santa, poderosa, inerrante, infalível, inconfundível, única, extraordinária Palavra de Deus. Desta feita com um tema tão rico, um tema que tem muito a nos acrescentar. Creio que durante esta temática deste círculo de oração, muitos lares serão impactados, renovados, restaurados, ao perceber a grandeza, a majestade do poder e a excelência do santo nome de Jesus. E nesta tarde eu quero comunicar no texto de Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4, embora o nosso sermão nos obrigue a partilhar de outros textos também na Bíblia, mas eu quero começar lendo Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4, já foi lido nesta tarde, e diz o texto sagrado: a carta aos Hebreus é uma carta anônima, não sabemos quem é o seu autor, embora tradicionalmente muitos atribuam a Paulo, outros a Lucas, a Timóteo, a Silas, enfim, há uma lista de mais de 10 autores concorrendo à autoria da carta. O certo é o que disse Orígenes, um dos pais da igreja do período pós-apostólico, em relação à carta aos Hebreus: só Deus sabe quem a escreveu. E essa é a melhor resposta até aqui, só Deus sabe quem a escreveu. Mas essa carta, ela se abre com um chamado à reflexão acerca da pessoa de Jesus. Ele escreve, pelo menos isto temos certeza, que a igreja que o autor escreveu, ela é composta na sua maioria de judeus, e judeus que se converteram ao cristianismo, e o autor fala sempre na primeira pessoa, chamando de nós, nossos pais. Ele se identifica com os autores como tendo também a sua origem judaica, escrevendo para um povo que se converteu ao cristianismo, porém, essa igreja está debaixo de perseguição, de afrontas. Muitos já perderam seus bens, foram espoliados, perseguidos, maltratados, alguns surrados, outros foram aprisionados. Porém, ele vai mostrar que o segredo diante da dor, do sofrimento, não é fugir, não é desertar da fé, não é abandonar a crença, não é voltar para as crenças judaicas, das tradições, dos rituais, mas atentar para a grandeza, a sobreexcelência da pessoa de Jesus. E o escritor começa a sua carta dizendo assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Esse texto nos mostra, nessa breve introdução do autor, o que ele de fato quer nos dizer acerca da pessoa de Jesus. E como nosso tema do círculo de oração, a temática que irá
delinear este mês é Jesus, o nome mais excelente. O que nós podemos aprender com o escritor aos Hebreus, com esta expressão, que herdou o nome mais excelente? E qual a diferença entre saber e não saber a importância do nome de Jesus? Porque o nome de Jesus é o mais excelente. Por que é importante focar na excelência deste nome? Qual a importância de um nome e como se escolhiam os nomes da antiguidade? Então nós vamos, nessa breve introdução, tentar responder estas questões e focar na excelência do nome de Jesus. Então, nós vamos começar falando da origem dos nomes à luz da Bíblia, para você ver que há uma importância por trás no alguém ter um nome, receber um nome. E quando diz que o nome de Jesus é o mais excelente, ele o coloca numa posição elevada, mais sublime. A palavra excelente já vem de ex, é o que puxa para fora. Se você tem algo excelente, algo extraordinário, é algo a mais do que isso. E o autor, ele nos foca dizendo que o nome de Jesus é o mais excelente. E como se escolhiam os nomes? Para que servem os nomes? Os nomes são substantivos próprios. Na Bíblia, a palavra nome, essa palavra nome, ela aparece no Antigo Testamento 770 vezes. No Novo Testamento, 84 vezes. Mas qual a sua importância por trás de tudo isso? A palavra nome no hebraico é Shem, Shem. E aí você tem a palavra Sem. Um dos filhos de Noé se chama Sem, Shem, que quer dizer nome, literalmente. E essa palavra Shem significa sinal, sinal ou código. Ou seja, um nome é um sinal para identificar alguma coisa, alguma pessoa, algum lugar. É um código identificador, um nome. E quando nós nascemos, o fato de alguém ser gerado no ventre, e alguns antes de ser, só pelo fato de pensar e projetar ou premeditar a concepção, o ato de gerar um filho, uma filha, uma das primeiras coisas que se escolhe é o nome. Porque o nome é o que vai definir quem será essa pessoa, que vai determinar, a menos que essa pessoa cresça, se sinta magoada com o nome, ou rejeite por alguma opção estranha, e mude de nome, como alguns têm feito. Mas o nome é o primeiro sinal identificador. Então, quando se nascia uma criança, a primeira coisa era dar o nome. E esse nome era dado antigamente ao nascer, e não antes. Naturalmente, nós escolhemos o nome antecipadamente. É comum que se faça escolha dos nomes. Olha, se eu tiver um filho, vai ser esse nome. E tem gente que, antes de noivar, no namoro, já começa a escolher nomes. Não sabe nem se vai casar. Mas se nós tivermos filhos do futuro, nós vamos lhe dar esse nome. E aí começa aquele ponto da paixão e já começa a fazer escolhas, projetos de vida. Porque os nomes são importantes. É um meio de identificar uma pessoa, um lugar ou uma coisa. Os nomes, geralmente, eram escolhidos a partir de uma realidade. Como assim? Ou circunstância, pois expressava alguma natureza de um evento, coisa ou caráter. Os nomes, eles eram dados a partir de algo. Por exemplo, Adão, o primeiro nome na Bíblia dado a uma pessoa é Adão. E essa palavra Adão, ela significa literalmente humano ou humanidade. De sorte que a palavra Adão vai aparecer mais de 500 vezes na Bíblia e não é traduzida por Adão, mas por homem. Ela aparece mais de 500 vezes. E esse nome Deus lhe dá porque Deus o tira do barro e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E essa palavra terra é Adamá. Então Deus pega da Adamá e faz Adã. E aí você tem Adão em português, Adã.
o homem significa terra avermelhada ou barro, aquele que foi tirado do barro, que foi tirado do pó, o Adão. E isso é identificado a partir da natureza que ele foi arrancado. Logo, todo ser humano é um Adão, do sexo masculino. No sentido geral, é um Adão no sentido de humanidade, porque Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: façamos o homem conforme, e ali vai estar a mulher implícita. Quando diz façamos o homem, em hebraico lá, façamos o Adão. Então lá já está Adão, indicando humanidade, e não o sexo, humanidade. Então essa palavra ela pode ser traduzida assim. Então o nome ele advém de uma circunstância, de um ato, de uma natureza, e expressa a essência, o atributo de algo. O primeiro nome de Eva, primeiro nome de Eva, se chama em hebraico Ishá, com I, Ishá. Ishá, sim, porque esse nome significa mulher ou varoa, porque ela foi tirada do Ish, que é o homem. Homem é Ish, e foi tirada do Ish a Ishá, que é o feminino de Ish, varão ou homem, é chamado de Ishá. Então o livro do Gênesis, capítulo 2, me acompanha aí, versículo 23, diz assim: e disse Deus, e disse o homem, esta é, afinal, ossos dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, outra tradução diz mulher, porquanto do varão foi tomada, ou seja, chamar-se-á Ishá, porquanto do Ish foi tomada. Então é Ishá. Então esse nome de varoa vem porque ela foi tirada do varão. Esse sentido aqui é que foi tirada do homem, ela será mulher. Essa é a ideia que está na palavra. Então ele lhe dá esse nome. O seu segundo nome, que será Eva, também tem um significado muito importante. Mas para você ver que homem é Ish e mulher é Ishá no hebraico, você vai ter um nome no Novo Testamento que expressa isso. Tem diversos nomes, vou citar um para facilitar. Judas, discípulo de Jesus, Judas Iscariotes, Ish, o homem de Cariotes, Judas, o homem de Cariotes, Ish, porque homem é Ish em hebraico, então Judas Iscariotes. O segundo nome de Eva, da mulher, é Eva, e é dado porque essa palavra Eva, que Havã em hebraico, que vai dar Eva para nós, Havã em hebraico, significa vivência ou vida. E ela recebe esse nome no capítulo 3 do livro do Gênesis, versículo 20, 3 e 20 diz: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então a razão do nome de Eva está ligado à capacidade dela ser a mãe da humanidade. Hoje a ciência moderna, até na perspectiva evolucionista, depois de muitas pesquisas, encontraram o ponto de partida da humanidade no lado feminino, e que toda a raça humana tem uma origem em uma única mulher, e eles chamaram de Eva mitocondrial. Cientificamente hoje, né, tem a Eva mitocondrial, chama. E o nome Caim é o primeiro filho, ele recebe um nome. Então Caim significa possessão, possuir, adquirir. Esse é o significado de Caim, porque a Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 1: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim, e disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem.
que quer dizer que ela provavelmente vinha tendo filhas fêmeas, mulheres. Então ela comemora o fato de receber de Deus, possuir um filho homem agora. Então ela comemora esse fato. E deu à luz um filho, com o auxílio do Senhor tive um filho homem, que pressupõe-se, porque o capítulo 5 vai dizer que Adão teve filhos e filhas. Existem 3 pessoas na Bíblia que Deus mudou o seu nome. São eles: Abrão, que era o pai exaltado, para Abraão, para ser pai das multidões, conforme Gênesis 17. Então Deus muda de Abrão para Abraão. E Sarai, sua mulher, para Sara, embora o correspondente de Sarai e Sara seja a mesma raiz, princesa. Só que ela agora será mãe de príncipes. Então ele muda de Sarai para Sara, que quer dizer filha de algo, ou fidalga, né? Então exalta o nome dela, porque ela tem uma missão agora. No capítulo do Gênesis 17, 15 e 16, ela será mãe de reis, de nações. Então lhe dá um nome, porque ela tem uma missão para desenvolver. Já o nome do casal, Abraão e Sara, será chamado Isaac. E o nome Isaac é Itzak em hebraico, quer dizer sorriso. Sorriso, mas por que isso? O anjo chegou para Abraão e disse: olha, daqui a um ano tua mulher vai estar com o menino nos braços. Sara ouviu na tenda e começou a rir. Como pode uma anciã, uma pessoa de idade avançada como eu, voltar a gerar filhos, dar de mamar? E começou a rir. Por que riu Sara? Ela vai ter um filho. E todos vão rir com ela. E aí, de fato, quando Sara pegou o menino da promessa nas mãos, houve uma alegria imensa naquele ambiente. Todos riam. Como é o nome dessa criança? Sorriso. Itzak. Todo mundo ria com Sara, porque o Senhor encheu a sua boca de riso e os seus lábios de cânticos, cumprindo a promessa, e o nome do menino traduzia essa felicidade. Itzak. Então os nomes, eles não são dados aleatoriamente, eles têm um significado específico. Jacó, o filho de Isaac, quando ele vai nascer, o seu irmão sai na frente, Esaú, e como Esaú é peludo, recebe esse nome, Esaú, o peludo, e ele vem agarrado no calcanhar. Então, como a mãozinha dele, ele era gêmeo, veio agarrada no calcanhar do irmão, quando foi puxando ele do ventre, Esaú, que viu aquela mãozinha agarrada, então ele recebeu o nome de Iacov, aquele que agarra o calcanhar. O nome de Jacó traduz a forma como ele nasceu, agarrado no calcanhar do irmão. E ele não largou o calcanhar de Esaú em busca da primogenitura, né? Ficou agarrado no calcanhar. Jacó casou em Padã Arã com Raquel e Leia, as filhas de Labão. E como Jacó amava Raquel e não Leia, Leia veio porque o pai disse que era primogênita, que teria que casar primeiro. Raquel começou a humilhar sua irmã: você nunca vai ser mãe, você nunca vai gerar. Começou a infligir a alma dela, a afligir a alma dela, começou a trazer dores para ela. E viu Deus a humilhação de Leia, porque o Deus que nós servimos, esse Deus que tem o nome mais excelente, Ele conhece a aflição do seu povo, Ele conhece onde estão as dores, Ele conhece as motivações, e Ele é justo para recompensar os seus filhos. E ele viu a aflição de Leia, que é também chamada de Lia, e o livro do Gênesis, capítulo 29, versículo 32 diz: Lia, ou Leia, engravidou, deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ruben, que quer dizer eis um filho. E Raquel
Raquel, que estava orgulhosa, Deus fechou a madre dela. Diz o texto que Deus fechou a madre de Raquel. E aí Leia recebe um filho. Quando recebe na frente de Raquel, a predileta de Jacó, ela diz: eis um filho. Aí lhe dá o nome Rúben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Esse nome, ele vem como resposta diante da dor. O versículo 33 diz assim: Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão, que quer dizer ouvido. Ou seja, Deus me ouviu, então o nome do menino será ouvido. É como se fosse a resposta da oração. Esse é o nome de Simeão, ouvido. Simeão, ouvido. Versículo 34 do capítulo 29. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi, que quer dizer unido. Ou seja, ela colocava o nome dos meninos como uma afirmação profética para atrair Jacó para perto dela. Ouvido. Versículo 35. E engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá, que significa louvor. Então parou de ter filhos. Esses nomes, eles vão surgindo a partir das circunstâncias. E Raquel aprendeu a ser humilde, não perseguiu mais a irmã, clamou e Deus usou de misericórdia com ela. Mas antes disso, ela disse: vou pegar minha serva Bila, minha escrava, para gerar filhos para mim. E ela entregou a sua serva a Jacó, para que desse nome, um filho para ela. Que ela não tinha filhos, e ela viu a sua irmã primogênita, já com 4 filhos, ela sem nenhum, e ela se sentindo humilhada, e colocou a serva dela, assim como a Sara pegou a serva H e entregou a Abraão, ela pega a sua serva Bila e entrega a Jacó. O resultado, Gênesis capítulo 30, versículo 6. Então disse Raquel: Deus me julgou, e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan, que quer dizer juiz ou julgado. E aí você tem Daniel, que quer dizer é o Deus, e Dan, juiz, juiz de Deus. Daniel, e aqui é só Dan, juiz. Deus julgou a minha causa, então o nome do menino é Dan. E ela orou, e Deus abriu a sua madre, e ela teve um filho, e lhe chamou de José, que quer dizer Deus me acrescente outro. O nome de José é um nome profético, ele apela, ele pede para mais um filho. Então os nomes, eles não eram dados sem um bom motivo. Diversos nomes, o nome de Benjamim, quando ele nasceu, foi muitas dores para Raquel, muito sofrimento, está no momento de morte, e perguntaram qual o nome dessa criança. Ela disse Benoni, filho da dor. Ben é filho e Noni é dor. Aí o pai chegou e disse: não, Benoni não, será filho, Benjamim, Ben Iad-mim, Iad é mão, filho da minha mão direita. Mudou o nome do menino, não vai ser filho da dor. Os nomes sempre foram dados com uma boa motivação. Então, o ponto 2 do sermão: o nome de Deus e seu propósito. Estamos falando de nomes de pessoas, agora vamos falar do nome de Deus, para entender por que o nome de Jesus é o nome mais excelente. O nome é um sinal ou senha, ele serve para identificar uma pessoa, lugar ou coisa. Por isso que denominamos de substantivo. A própria palavra substantivo, ela dá evidência daquilo que contém a substância, a essência. Aí a palavra substantivo.
contém a substância. Então o nome, ele está muito mais para representar a essência disso. Isso é de que? É madeira. Madeira é essência. Mas esse objeto feito de madeira é o que? É um púlpito. Mas, então, identifica a natureza e determina o que é o objeto. O nome, ele tem essa função de sinalizar. Existem nomes de Deus que são genéricos. Como assim? O substantivo Deus pode ser aplicado a qualquer divindade que não seja Deus. Qualquer divindade que não seja Deus pode ser chamado de Deus pelo mundo, pelas pessoas. Então é um nome genérico que não se aplica só à pessoa de Deus. Então o nome Deus, que no hebraico Elohim, ele é aplicado aos anjos, aos homens, os juízes que julgavam. É aplicado ao adversário de Deus, quando diz o Deus desse século, segundo o entendimento dos incrédulos. Contudo, o apóstolo Paulo deixa claro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Que Paulo está dizendo, ainda que haja no mundo pessoas que sejam consideradas senhores e deuses, e existe, sabemos que existe Baal, existe Dagon, existe Azerote, Astarote, Semíramis, Ísis, Osíris, existem os deuses gregos, existem os deuses das nações, das religiões orientais, do panteísmo, das religiões que estão espalhadas pelo mundo, há muitos deuses. O apóstolo Paulo diz, todavia, para nós que cremos na verdade, há um só Deus. Para que exista um Deus de verdade, ele precisa ser único. Para que ele seja absoluto, ele precisa ser único. Para que ele seja perfeito, ele precisa ser único. Logo, só faz sentido existir Deus se existir somente um. Porque no momento que dissermos, eu creio nesse Deus que faz isso, nesse que faz isso e aquele que faz isso, alguém vai perguntar qual o melhor, qual o maior, qual o mais importante desse. Logo fica uma disputa, nenhum é absoluto, nenhum é completo. Para que Deus seja absoluto, completo, perfeito e pleno, ele precisa ser único. E nós cremos no Deus único que pode todas as coisas. O nome de Deus não serve para distingui-lo de falsos deuses. Olha, o que distingue Deus de outros deuses é o seu nome. Existe uma religião que diz que o nome de Deus é para distingui-lo de falsos deuses. Não, não é o nome que vai distinguir, mas para revelar que somente Ele é Deus. O nome de Deus não é só para distinguir, é para revelar que somente Ele é Deus, o resto é falso. Não é a pronúncia do nome ou grafia, pois tem muita gente batizada com o nome de Jesus no mundo que não é Jesus. Então não é o fato de dizer o nome Jesus que significa que é o Salvador. Tem muita gente no mundo com o nome de Jesus. Você conhece algum Jesus? A Bíblia mesmo mostra mais dois Jesus que não é Jesus o Salvador dentro da Bíblia. Paulo tem um companheiro que se chama Jesus e enfrenta um homem chamado Bar Jesus. Então tem mais de um Jesus que não é o Jesus verdadeiro. Tem muita gente com o nome de Jeová e não é o Deus Jeová. Então não é apenas ter o nome que vai definir que é o verdadeiro.
E o que define? É a natureza, é a essência daquele que se fala. E aqui onde está a grandeza do nome mais excelente. O nome de Deus, ele revela seu caráter, sua essência, seu poder, sua glória, ou seja, a sua pessoa, a sua presença. O nome de Deus não é só para dizer Deus está ali, olha, aquilo é Deus. Não, revela o caráter dele, a essência dele, o poder, a glória, a sua pessoa. No livro do Êxodo, capítulo 9, versículo 16, Deus diz acerca do faraó que está fazendo resistência para não libertar o seu povo do Egito, endurecendo o coração. Aí no capítulo 9, versículo 16 diz: mas eu, Deus dizendo, o mantive de pé. Deus mantém faraó de pé, com vida, exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Quando Deus está derramando as 10 pragas sobre o Egito, quebrando o orgulho de Faraó, colocando por terra aqueles deuses falsos que havia no Egito, Ele está mostrando o seu poder, a sua glória e tornando o seu nome conhecido em toda a terra. Não é apenas o nome que vão citar, são as obras que Ele realizou. Quando os espias chegaram na casa de Raabe, uma prostituta de Jericó, ela disse: por favor, prometo que vocês vão salvar a minha família, porque eu ouvi dizer que o Deus de vocês é Deus em cima dos céus e abaixo da terra, e Ele faz coisas maravilhosas, e Ele abriu o mar e destruiu o exército do faraó no mar. Então ela apelou para quê? Para as obras. Esse Deus é conhecido pelo que Ele faz, pelo que Ele é, pela sua glória. Não é apenas citar o nome, porque o nome dele agora é conhecido pelo seu poder, pela sua majestade. O capítulo 3 do livro do Êxodo, versículos 14 e 15, Moisés está questionando: Deus, quando eu chegar no Egito e os hebreus vão perguntar o teu nome, o que eu vou dizer para eles? E o versículo 14 e 15, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Deus não disse assim: vá lá e diga que meu nome é Javé, Jeová, Yavé. Não, disse: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Ou seja, eu sou o Deus do passado, eu sou o Deus do presente e eu sou o Deus do futuro. Eu sou o Deus de sempre. Eu sou. Ele é sempre presente. Eu sou o que sou. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus de todas as eras, de todas as gerações, o Deus que controla todas as situações, que pode todas as coisas, que realiza o impossível. Logo, não há dificuldade na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, que esse Deus não possa libertar, tirar, transformar, realizar, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Operou no passado, opera no presente e opera no futuro. Operou na vida de Moisés, operou na nação de Israel, operou na nação de Nínive através do profeta Jonas e opera na minha e na tua casa. O tabernáculo onde Deus habitava era o local do seu nome, ou seja, nome aqui é a presença.
Profanar o tabernáculo, a morada de Deus, era o mesmo que profanar o nome de Deus. O livro de Levítico, capítulo 20, versículo 3 diz: voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. O nome de Deus é santo, porque Deus é santo, e se profana o santuário que é a sua morada, profana o seu nome, porque aquele lugar é o lugar da sua habitação, da sua presença. Invocar o nome de Deus é invocar a sua presença. Invoca o nome dele, clama a ele, porque ele tem solução para todos nós. Tem um hino, quando eu era novo convertido, que eu ouvia muito, diz: qual o nome que tu clamas quando estás em perigo? É o nome de Jesus, somente. Qual o nome que tu clamas quando estás em perigo? Eu fui ao seminário, e naquela noite eu ia aplicar uma prova, e levei tudo do envelope no tabelier do carro. Passei primeiro em casa, deixei minha irmã que vinha comigo para ela fazer uma atividade com minha esposa, e no que minha irmã desceu do carro, ela desceu e tirou o meu envelope com a avaliação dos alunos, e quando eu cheguei no seminário, não estava a avaliação. Aí eu lembrei, minha irmã desceu do carro, ela deve ter pego. Liguei, de fato, tinha pego. Disse: por favor, fica no portão que eu vou chegar aí com muita velocidade, eu pego e volto para o seminário. E eu fui. E quando eu fui, peguei, parti. Quando eu saio de Santa Rita, que vou entrar na BR para descer a barriga cheia, a entradazinha que entra para a BR, ladeirando ali a fábrica, estava chovendo e eu estava olhando os carros que desciam. Naquele momento que eu olho para frente, no meio da chuva, está um cavalo no centro, e eu bati no cavalo, só deu tempo ver e bater, não deu outra naquela hora, eu dei aquele grito: Jesus! O cavalo bateu, estourou a frente do carro, pum! Chegou na frente, estourou o vidro, pum! Subiu para o teto, desceu até a minha cabeça e parou. E aí eu empurrei o pé para que ele caísse para trás, mas chegou na minha cabeça e parou. Quando nós pegamos o carro, que foi ver todo estragado, o teto, tudo, e aquele desespero, parei o carro que estava fumaçando o motor. Aí, do lado direito, a parte que não quebrou do vidro, estava o adesivo: Jesus em cada lar. Inteiro. Ficou lá como testemunha: Jesus, aquele que salva, sem espada, sem carros de guerra, sem lança, é Deus de misericórdia. Deus falou para Moisés que quando entrasse na terra de Canaã, ele escolheu um lugar para construir o templo. No livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 5 diz: mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos, para ali pôr o seu nome para a sua habitação. Não é para ali colocar o seu templo, é pôr o seu nome para a sua habitação. Veja que o nome de Deus é muito mais a presença de Deus. Ele vai muito mais além da questão nominal, representativa, simbólica, identitária, sinalizante, é muito mais. E Deus disse a Davi que queria construir o templo, e Deus disse: você não vai construir, você é um homem que derramou sangue, mas o seu descendente que vier de você, ele vai construir. E o texto sagrado diz, no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 13: será ele, teu filho, quem construirá um templo em honra do meu nome.
O templo tinha a função de honrar o nome de Deus. Não significa que nesse templo tinha o nome de Deus bem grandes, como nós temos aqui do nosso templo em letras de aço o nome de Jesus. Não é isso. Era a ideia da presença de Deus. O nome revela a presença de Deus no meio do seu povo, pois a própria criação é o santuário de Deus, onde está o seu nome. Em Romanos 1, 19 e 20 diz que os homens, tendo conhecimento de Deus, ou seja, do seu nome, não o glorificaram como Deus, pois a criação revela que Ele existe. Então Jesus nos ensina a orar e santificar o nome de Deus. Santificar o nome de Deus não é pronunciar o nome de Deus de forma correta, Yahvé, Javé, Jeová, não é essa a proposta, Quírios. Santificar o nome de Deus não é saber citá-lo corretamente, pronunciá-lo, mas mostrar temor a Deus, porque o nome dele é a sua presença, é a sua pessoa, é a sua glória, é a sua majestade. Muitas vezes a nossa preocupação é muito mais publicitária com o nome, mas a nossa proposta ideal é o temor a esse nome. Então, o nome mais excelente para fechar, para finalizar nessa tarde, o nome mais excelente. Quando Moisés tirou o povo do Egito, ele tinha um servidor chamado Oséias. Oséias significa salvação. Salvação, Oséias. Após ele conquistar uma vitória para Israel sobre os amalequitas, Oséias, Moisés mudou o nome dele para Josué. Moisés foi ao nome de Oséias e acrescentou o nome de Deus no nome de Josué. Aliás, de Oséias. O nome de Deus é Yahvé. Ele pegou a contração do nome Yahvé e adicionou a Oséias, Oxéia. O que foi que deu origem a esse nome? Iá mais Oxéia, livro de Números 13, versículo 16. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. E Josué em grego se chama Jesus. O nome de Josué, tanto em hebraico quanto em grego, é o nome de Jesus do Novo Testamento, que significa Moisés recebeu a lei, mas quem levou o povo para a terra de Canaã foi Josué. Quem deu descanso ao povo foi Josué. Quem conquistou as hostes dos inimigos foi Josué. Quem triunfou sobre os adversários foi Josué. Quem conseguiu colocar Israel dentro de Canaã foi Josué, porque ele apontava para Cristo. Ele apontava, Moisés trouxe a lei, mas Jesus traz a graça salvadora para toda a humanidade. E ele promete um descanso maior. Quando Maria engravidou, José ficou angustiado ao encontrar sua noiva grávida e tentou fugir. Mas de noite, num sonho, a Bíblia diz que Deus disse a ele, Mateus capítulo 1, versículo 21, ela, Maria, dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus foi dado pelos céus, uma revelação que era o mesmo nome de Josué, e essa escolha vem de Deus, dizendo assim, somente Yahvé salva, somente Javé salva, somente Jeová salva. A salvação está em Deus e o nome de Jesus já representa esta salvação para o seu povo, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o escritor aos Hebreus nos diz assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E nessa fala de Deus aos antepassados, aos patriarcas, por meio dos profetas, envolvia o chamado ao reconhecimento do seu nome, o temor ao seu nome. Mas nesses últimos dias,
que é inaugurado com o nascimento de Jesus e a descida do Espírito Santo, falou-nos por meio do Filho, ou seja, Jesus, por meio do Filho. E quem é o Filho? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o herdeiro de toda a criação e ele também é o autor da criação. É por meio dele que Deus fez o universo. O versículo 3 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Jesus revela a glória de Deus. Filipe disse: mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse: há tanto tempo estou convosco e não me tendes visto? Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Quando Jesus operava um sinal que manifestava a glória de Deus, ele está revelando o nome de Deus para as nações. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele expressa o ser de Deus, a expressão exata do ser de Deus. O evangelista João, no capítulo 1, versículo 18, diz: Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai o tornou conhecido. Então Jesus revela o Deus desconhecido, o impossível de ser conhecido, se faz conhecido em Jesus, que se torna caminho para Deus, se torna a verdade de Deus, se torna a vida de Deus para os homens. E ele diz assim: depois de ter realizado a purificação dos pecados, aliás, antes, o Filho, ele sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Não há nada que não esteja no controle de Jesus. A sua palavra poderosa sustenta o universo, sustenta as estrelas, os planetas, ele sustenta todo o sistema, todas as coisas, sustenta a minha e a tua vida, porque dele e por ele são todas as coisas, nele nos movemos, nele existimos, é tudo por meio dele. Então, pelo poder da palavra dele, depois de ter realizado a purificação dos pecados, Jesus foi o único que morreu em nosso lugar. Jesus foi o único que morreu pela humanidade para resgatar. Jesus se entrega em forma de resgate e ele realizou a purificação dos pecados. Por isso que o ser humano só precisa crer no nome de Jesus, porque ele já realizou a purificação dos pecados. Ele não vai realizar, ele já realizou. Basta você usar a chave que é a fé, que é gerada no seu coração quando se escuta a palavra. E se assentou à direita da majestade nas alturas, e ele é rei, é governante, é soberano. Ele está sentado no trono, tornando-se tão superior aos anjos, quanto ao nome que herdou, que é superior ao deles. O nome que Jesus herdou do Pai, aquele que é a expressão exata do ser de Deus, aquele que resplandece a glória de Deus, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que realizou a purificação dos nossos pecados, aquele que está sentado à majestade nas alturas, ele recebe o nome de Filho. Pois qual dos anjos alguma vez Deus disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei pai, e ele me será filho. Jesus é o Filho de Deus. E veja o que o apóstolo João diz no capítulo 20, versículo 31. Mas estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Recebe vida no nome dele. E o Filho agora ele é adorado, todos os anjos devem adorá-lo, Hebreus 1:6.
No versículo 8, o Filho é o próprio Deus assentado no trono. No versículo 9, é aquele que ama a justiça e não conhece e odeia a iniquidade. No versículo 10, ele é o princípio, ele criou todas as coisas, estabeleceu os fundamentos da terra, são obras de suas mãos. Por isso que o nome de Jesus é o nome mais excelente, o Filho de Deus. É nesse nome que devemos nos apegar, porque ele expressa a grandeza, a soberania e a glória de Deus. Esse nome é tão poderoso que ele expulsa demônios, ele cura enfermos, ele ressuscita mortos, ele transforma vidas, ele liberta de cativeiros, ele traz paz, ele traz satisfação. O evangelista João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 23, diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Se nós cremos no nome de Jesus e amamos, nós cumprimos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas é se apegar ao nome de Jesus e amar o próximo como a si mesmo. Ele coloca aqui para nós, nesse texto, essa dimensão. Então, que você possa se apegar ao nome mais excelente, que é o nome poderoso de Jesus, e creia que este nome, ele tem poder para arrancar toda dor, todo sofrimento. Tudo que a iniquidade projetar para o ser humano, que o pecado trouxer, esse nome tem poder para libertar. Então creia nesse nome, confie naquele que é o mais excelente, o mais elevado, o superior. Se ele está acima dos anjos, imagine dos homens e dos reis da terra. Ele é sempre superior, o nome santo de Jesus, e que o Senhor nos abençoe e nos ajude com a sua graça. Amém.